Boa noite, sejam muito bem-vindas. Feliz quarto crescente. A lua tá tão linda, né? Cortada no meio no céu. Espero que vocês estejam bem e sentindo essa energia de celeridade, de ação, de movimento. Essa energia da lua que chama a gente para fazer as coisas acontecerem, para a gente colocar combustível para os nossos projetos rodarem. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que é um tema que provoca na gente uma chama no coração, né? Entender que o caminho somos nós que escolhemos. O caminho no qual a gente quer percorrer, o caminho no qual a gente quer construir a nossa história, é algo que está sob o nosso poder. É algo que realmente a gente precisa olhar para dentro e entender qual é o tipo de cenário que a gente quer trilhar, qual é o tipo de caminho no qual a gente quer seguir. E eu sei que você merece os melhores caminhos. E antes de a gente começar a falar sobre esse tema, eu quero pedir permissão para você, para a gente se conectar, para a gente trocar energia, para os nossos corações se encontrarem. Eu quero te agradecer por estar aqui comigo agora, nesse momento, e te dizer que você é uma pessoa muito especial, que você é uma pessoa que tem muito a evoluir, tem muito a aprender com a vida, e você tem muito a contribuir também na vida das pessoas que te cercam. Você tem grandes propósitos, você é uma pessoa incrível. E eu quero sempre que você lembre-se disso, principalmente nos dias que não forem tão fáceis, principalmente nos dias que você não estiver tão animada, onde você não estiver com tanto brilho nos olhos, que você lembre desse poder, dessa chama que tem no seu coração e que você possa sempre alimentar ela, porque você merece ser muito feliz, você merece ter muita alegria. Coloca a mão no seu coração agora e eu quero pedir para você respirar profundamente comigo. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Vai tomando consciência desse corpo, do teu corpo sagrado, do teu corpo no qual habita o teu espírito. E eu quero te chamar agora para estar comigo nesse momento, pedir permissão para a tua energia, te dizer que para mim é uma honra ter você aqui comigo agora e te dizer que eu quero que você consiga usufruir de todas as mensagens que a gente possa estar vivendo agora aqui juntas. Permissão concedida? Então vamos lá, continuar. Gente, primeira coisa que eu quero trazer pra gente nessa temática de hoje é mostrar pra vocês que a gente tem muitas coisas pra gente enfrentar. A gente tem muita coisa que vai surgir na nossa vida, muitas adversidades, muita coisa que faz com que a gente sinta até uma tristeza no nosso coração. Mas eu quero trazer pra gente principalmente a ideia de que o amor e a dor, ele pode sim ser cultivo de grande sabedoria na nossa vida. Quando a gente enfrenta essas situações de tristeza, de estresse, de ansiedade, a gente precisa entender que por detrás disso ou ao lado disso também pode ter um caminho de amor, pode ter um caminho de alegria e um caminho de leveza. E ao olhar para esse prisma um pouco mais variado, um pouco mais diverso, a gente começa a entender que tem várias formas de evoluir, que tem vários caminhos que a gente pode escolher. E quando a gente passa a enxergar dessa forma mais macro, a gente entende que a maioria das pessoas tende a mudar quando tá sentindo muita dor, quando tá sentindo realmente uma síncope, quando tá sentindo uma crise, quando tá realmente exaurida. E aí é muito importante a gente colocar consciência nisso. A gente não pode chegar nesse ponto de sentir dor extrema, de sentir uma vulnerabilidade, sabe, imensa. A gente precisa sempre cuidar do nosso corpo enquanto ele está em equilíbrio, enquanto ele está no caminho do meio. E vão ter situações que vão te levar para uma ruptura, vão ter situações que vão te tirar desse trilho, mas é sempre importante você olhar com consciência para isso e voltar para esse caminho do equilíbrio, voltar para esse caminho que é o intermédio, é o caminho que não é no 8, mas também não é no 80, é o caminho realmente da paz, da leveza, que a gente merece seguir, que a gente merece ter acesso a ele. Então, para a gente iniciar essa aula de hoje, eu convido você a se conectar, a entender que todos nós vivemos frustrações, todos nós temos quebras de expectativas,
Todos nós precisamos aprender, às vezes, com situações que não são tão confortáveis. Então, quando a gente toma consciência disso, a gente entende que nem tudo vão ser flores, mas a gente pode se enxergar a vida como uma oportunidade para a gente construir conhecimento e para a gente cada vez mais se apropriar dos ensinamentos que ela traz para a gente. Então, a vida não vai ser sobre você ficar evitando desafios, você só desviando. A vida bela não é uma vida com ausência de problemas, né? Mas a verdade é que a beleza dela tá na gente atravessar esses problemas. A gente realmente escolher enfrentá-los de forma sábia, olhar para eles nos olhos e encarar. E realmente pedir guiança, pedir proteção, mas realmente tá com o pé no chão de entender que a gente vai ter que enfrentar aquilo em algum momento. E aí, para entrar nesse ponto de frustrações, eu acho importante eu trazer aqui para gente hoje entender que vão haver desalinhamentos, vão haver preocupações, vão haver coisas que você talvez não saiba lidar na hora, mas quando você respira fundo, quando você olha aquilo com mais calma no seu coração, você vai começando a desenhar estratégias para resolver aquilo. Então é importante a gente identificar na nossa realidade essas frustrações, essas quebras de expectativas. E o primeiro ponto que eu trago pra gente é entender aonde nasce a frustração. Aonde que nasce esse momento em que a gente cria expectativas irreais de um mundo, né, mais fofo, de um mundo ideal, e a gente acaba projetando isso tanto para fora quanto para dentro. Então a gente começa a pegar essa realidade, que é uma realidade que é difícil de se alcançar, porque a gente sabe que nem tudo é perfeito, e a gente acaba projetando isso, achando que os outros vão dar sempre o melhor pra gente, achando que as circunstâncias vão estar sempre perfeitas e alinhadas para nossa evolução. E cara, realmente assim, esse mundo da fantasia não vai estar rolando sempre. Esse mundo da fantasia, ele não vai conseguir suprir as tuas necessidades todos os dias, porque vai ter dia que as coisas vão dar errado. Vão ter dias em que as coisas não vão estar vibrando numa alta energia. Vai ter dias que você não vai estar com disposição, não vai estar com alegria. Você não vai acordar com leveza. Vai ter dias que você não vai ter nem dormido direito. Então a gente precisa entender e desconectar o nosso pensamento, o nosso coração dessas expectativas irreais. Porque quando o desalinhamento acontecer, você precisa saber que você não necessariamente vai precisar resolver aquilo naquele momento. Não necessariamente você vai saber o que você precisa fazer para resolver aquilo. Você vai entender que você merece mais do que aquele problema e que você não vai se abandonar, que você não vai pegar e largar sua mão agora só porque as coisas estão dando erradas. A gente precisa muito ter essa sabedoria e esse acolhimento. E eu sei que não é fácil. Eu sei que por vezes a gente se sente sozinha. Eu sei que às vezes a gente se sente, sabe, desamparada, né? Então, essa vulnerabilidade, essa fragilidade que vai pegar a gente nos momentos em que a gente estiver mais solitárias, isso vai pegar a gente com força. Mas a gente não pode abandonar a nós mesmas, a gente não pode soltar a nossa mão. A dor, ela não vem só do que acontece, só da situação frustrante. Ela vem do quanto mais você afasta de você mesma. Quanto mais você está distante do seu coração, dos seus sentimentos, mais essa dor, mais as circunstâncias ruins vão te engolir. Então você precisa se aproximar de você mesma, aproximar da sua essência, sabe? Entender que a quebra da expectativa, ela vai acontecer. A gente vai idealizar as pessoas, a gente vai idealizar os projetos, a gente vai idealizar os nossos trabalhos, os nossos resultados, mas a gente é humana. A gente sabe que a gente não vai estar 100% sempre. E quando não acontecer isso? Quando você não conseguir estar pleníssima lá, poderosa diva, sabe? Essa dor vai te consumir, te engolir? Você vai se entregar para ela? Então, a gente precisa entender que o ponto-chave não é a quebra, não é a dor, não é a perda que a gente sente no momento que acontece a coisa ruim, mas é que às vezes a gente precisa focar no realinhamento. A gente não tem que ficar focando só no que gerou aquela circunstância ruim, que te
fez mal, que degradou a tua matéria, o teu espírito e a tua mente. Mas o caminho para você voltar para sua saúde é o ponto-chave dessa virada. E para isso a gente precisa ter o amor próprio. A gente precisa andar no caminho da evolução. A gente precisa escolher o caminho que a gente quer seguir. Por isso que o tema dessa aula hoje é esse: o caminho é você quem escolhe. O amor próprio que está aí dentro de você, por vezes adormecido, por vezes deixado de lado, ele precisa ser respeitado. Ele precisa, sabe, ser acolhido, ser alimentado, ser nutrido. A gente precisa se manter forte. E não é uma vontade que vai surgir. Não vai ser, nossa, acordei hoje com vontade de me enaltecer, de me sentir poderosíssima. Pode ser que aconteça, mas às vezes a rotina, o trabalho, sabe, o estresse, a convivência com algumas pessoas que sugam a tua energia, não vai deixar isso acontecer de forma natural. E é por isso que você tem que comandar esse realinhamento. É você acordar de manhã e você proferir coisas boas para você. É você pedir para o seu caminho estar aberto para você seguir rumo à sua evolução. É você declarar sobre a sua vida coisas boas. É você entender que você escolhe se fortalecer. Que você escolhe o caminho que te fortalece, não o caminho que te destrói. E assim, é difícil. Parece fácil, né, falar aqui e tudo mais, mas é muito difícil. A gente está hoje numa sociedade em que a gente está muito distanciada de tudo, né? É muito difícil ter amizades verdadeiras, profundas, mas a gente precisa cultivar esses laços. E o Jade Game é uma oportunidade para isso, sabe? É uma comunidade que eu alimento com muito amor, onde tem mulheres que estão em busca de se fortalecer, de se conhecer e de realmente construir um vínculo com as outras mulheres que fazem parte dessa comunidade. Então é você enxergar na jornada da outra a sua força também e a sua força ser combustível para a jornada da sua companheira. Então, você que faz parte do clã, ou você que ainda não faz parte, entenda que o Jade Game, ele nasce muito nesse sentido, de reunir mulheres, de reunir força, de fazer realmente uma energia ser produzida ali naquela comunidade, falando sobre o conhecimento das plantas, falando sobre o mover consciente, falando sobre elevar energia, falando sobre figuras icônicas femininas ao longo da nossa história. Então, assim, eu faço com muito carinho a produção do conteúdo que eu envio lá de segunda a sexta-feira, para realmente alimentar a tua alma, alimentar o teu processo, para você se encontrar como essa mulher poderosa que você é. E ao fazer isso dentro do Jade Game, eu mostro para vocês que tem um caminho do amor, que é possível, sabe? Chega de dor, chega de te fazer forçar a mudar, sabe? Chega de impor as coisas pra você de uma forma desassociada, sabe? Coloca na tua rotina atividade física, mas de uma forma saudável, entendendo o que que ela promove no teu corpo, entendendo quais são os benefícios dela, o que que ela vai acarretar na tua vida, o que que ela vai trazer de positivo, sabe? Entender que a dor, o caminho da dor, ele te ensina, mas é com pressão, é com ruptura, é com dano, é fazendo feridas que às vezes elas cicatrizam quase no final da tua vida. E às vezes tem gente que morre e não cicatriza esse trauma. Então, o caminho do amor, ele é um convite para te convidar a fazer uma mudança natural, uma mudança que te respeita, uma mudança que vem com consciência, que gera construção por meio da criatividade, onde você pode realmente fazer sentir esse teu potencial de mulher criadora, de mulher que é poderosa, de mulher que é mágica, sabe? É fortalecer a tua espiritualidade, porque a dor, ela vai te acordar, ela vai te despertar, mas o amor ele te mantém no caminho. O amor ele te educa e constrói conhecimento sólido que você vai levar até o último dia da sua vida. Então, a ideia que, tipo, no sentido principal dessa aula hoje, é te mostrar que os padrões emocionais que a gente tem, de romantizar as coisas, de achar que tudo vai dar certo, eles não podem controlar o sentido da nossa vida. É entender que a gente precisa encontrar a nossa presença, a gente precisa trazer
é validação para os nossos sentimentos, respeitar os nossos limites e ouvir o nosso corpo. É construir um hábito que vai te levar perto dos limites, sabe? Mas são limites que te levam à evolução. É aumentar a carga no teu treino, é aumentar uns minutinhos de corrida que você faz na esteira, é alongar o seu corpo pelo menos 2 vezes no dia, é tomar consciência realmente da tua beleza, do teu poder e da tua magia, mas sem ficar romantizando e criando expectativas irreais. É realmente colocar o pé no chão e entender a verdade da tua beleza, a verdade da tua história, a verdade do teu ser. E aí, gente, ao fazer isso, o cérebro vai se acostumando, a gente vai construindo um hábito de realmente aprender com amor, de seguir o caminho do cuidado, do acolhimento, sabe? É realmente seguir um caminho de buscar viver em paz, de entender que não é somente o caos que move a gente, mas também o ponderamento, a calma também pode ser uma guiança forte pra gente. Então, vou te dar dicas aqui agora para você parar de ficar se frustrando, parar de ficar escolhendo o caminho da frustração, né, da quebra de expectativas. A primeira é: para de ficar romantizando a dor. Para de ficar achando que você só vai evoluir se sangrar o seu coração, se você se sentir triste profundamente, sabe? É bom sentir a dor, é bom não apagar e sufocar ela, mas é importante você entender que o sofrimento não é a única prova do caminho da evolução, sabe? Você merece ser respeitada, ser tratada com carinho, você merece ter um amor leve para viver, sabe? E não só o amor sexual, né, do seu parceiro, da sua parceira, mas o amor das amizades, o amor do que realmente vibra ao teu redor, sabe? Das tuas plantas, dos teus cachorros, realmente aquelas energias que estão alinhadas com o que você anda vibrando. A segunda coisa é alinhe a expectativa com a realidade. Sabe? Constrói metas que são possíveis. Nem tudo vai sair do jeito que você está imaginando, nem tudo vai sair da forma que você quer. A evolução vai ser construída diariamente, ela não vai acontecer da noite para o dia. Então, coloca metas possíveis, sabe? Aumenta, a sua intensidade, por exemplo, nos treinos. Faz um processo de colocar uma meta para você tomar água, sabe, no dia. São coisas pequenas, mas que fazem a diferença e que geram repercussões muito positivas na sua vida. O próximo é crie pequenas escolhas conscientes, sabe? Tem a chance de escolher o que é melhor para você. Se você tá, por exemplo, indo almoçar, em vez de você escolher comer uma coisa gordurosa e muito rica em açúcar, em gordura e sódio, escolhe uma coisa mais leve, uma coisa que vai ser remédio, que vai ser cura no seu organismo. Se você, por exemplo, chegou do trabalho muito cansada e não foi para academia ainda, escolhe entre ficar na frente da TV, ir para academia ou fazer uma caminhada aí no teu bairro mesmo, sabe? Essas pequenas escolhas conscientes vão te fazer sentir muito poderosas, porque você vai ver que você tá no comando. Você tá realmente no poder de escolher qual caminho você quer seguir. O próximo ponto é se pergunte diariamente como é que você está. Converse com você mesma, sabe? Pergunta assim: isso que eu tô aqui agora se aproxima ou se afasta da evolução que eu quero ter, sabe? Conversa com você mesma, pergunta como é que tá o seu corpo, pergunta como é que tá os seus músculos, as suas articulações, como é que tá a sua cabeça. Você merece ter esse momento de atenção, você merece ter esse momento de respeito, de se ouvir. É importante conversar com você mesma. E por último, gente, eu quero te convidar a escolher um caminho que você consiga sustentar. Não que te esgota, sabe? Mas um caminho que você consiga lidar diariamente. Não é o caminho fácil também, né? Mas é o caminho que você consegue ter força para concluir ele todos os dias. A leveza, ela é sim um caminho, mas a leveza não quer dizer que é um caminho fácil. Porque até para ter leveza, a gente precisa depositar força, precisa depositar confiança. Então, a, o momento assim chave, né, dessa aula de hoje
é realmente te fazer entender que o caminho é você quem escolhe. O caminho no qual você vai viver as suas histórias, no qual você vai construir o seu legado, o caminho que te leva para a tua evolução, ele está nas tuas mãos. As suas escolhas diárias vão direcionar o caminho que você vai estar seguindo. Então tenha muita sabedoria, tenha muita guiança e saiba do seu valor. Saiba o quanto que você é especial, o quanto que você é magnífica, o quanto que você é uma potência, o quanto que você tem assim a capacidade infinita de compartilhar o seu saber com o mundo. Porque você é magnetizante, porque você é sedutora, porque você é, sabe, totalmente assim capaz de fazer tudo o que você queira. Então, para a gente celebrar agora esse momento, eu quero te convidar para fazer 3 afirmações poderosas aqui agora. Então, coloca a mão no seu coração, alinha sua coluna, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca e repete comigo, se conectando com o teu sagrado feminino. Eu escolho evoluir com amor, não mais pela dor. Isso é forte, né? Vamos mais uma vez, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. E fala comigo com bastante força, com bastante fé. Eu escolho evoluir com amor, não mais pela dor. Muito bem, vamos para a segunda agora. Puxa e solta o ar mais uma vez. E repete comigo. Eu me honro nas minhas escolhas e me responsabilizo pelo meu caminho. Olha só a responsabilidade dessa segunda afirmação. Vamos mais uma vez, repete comigo. Eu honro a mim mesma nas minhas escolhas e eu me responsabilizo pelo meu caminho. Puxa e solta o ar e vai se preparando para ir para a última mensagem, para ir concluindo essa energia que foi gerada aqui hoje. Repete comigo. Eu confio no meu ciclo, respeito o meu tempo e me conduzo com sabedoria. Puxa o ar, solta e repete comigo. Eu confio no meu ciclo, eu respeito o meu tempo e eu me conduzo com sabedoria. Puxa e solta o ar para selar esse encontro energético que a gente teve aqui hoje. E a frase final para vocês hoje é entender que o caminho sempre vai estar disponível. O caminho rumo à sua evolução, ele sempre vai se abrir para você. E tudo que é seu, ele vai ao seu encontro. Todas as bênçãos que te pertencem, elas são atraídas e elas estão lutando para te alcançar. Então você precisa acreditar nisso. E eu te convido, se você não faz parte do Jade Game ainda, a mergulhar em você mesma e a conhecer mais sobre esse poder da natureza, o poder das lunações e o quanto que eles agem sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo, sobre a nossa energia. Muito obrigada a você que esteve comigo aqui ao vivo. Se você está assistindo a esse vídeo em outro momento, sou muito grata também por esse nosso encontro, que a gente possa contribuir muito na vida uma da outra. Feliz quarto crescente e a gente se vê na próxima fase lunar, que vai ser a lua cheia. Beijo, até a próxima!